Estás a sentir, Pedro? Exato, muito difícil de ouvir. Estamos mesmo. Boa tarde, jovens. Antes de mais, comentário geral ao debate e já aos debates anteriores. Nós realmente no campeonato temos vindo a por temas mais difíceis, mais desafiantes. Temos em conta que são só 15 minutos, mas sinceramente isto aqui é uma espécie de incentivo. Achamos que não estou a corresponder às nossas expectativas, portanto há que trabalhar mais isto. É óbvio que também a maioria são estudantes, são quase estudantes, e os estudos são difíceis para 15 minutos, mas não obstante ter sido um bom esforço, ainda há que se esforçar mais. Quanto ao debate em particular, achamos que foi um pouco equiparado ao primeiro das dias, fantástico debate das dias, apesar de, na nossa opinião, o tema ser mais fácil. A questão aqui que se pôs foi que... Não, este é o debate sobre isto. Este era claramente mais fácil. A questão aqui é que nenhuma das equipas foi ao ponto mais essencial da questão. Foram, mas com muitos rodeios e não se centraram nele. Óbvio que a oposição tinha mais puxar por isso, que seria a tal, mas puxaram como algo errado, na minha opinião. Que seria a tal impossibilidade inerente ao conceito de igreja de oferecer o casamento pela igreja, de reconhecê-lo aos homossexuais. Portanto, mesmo que reconhecessem como civil, não poderiam reconhecer entre si. E foi pouco explorado por vocês. Foi explorada a questão das regras de antiguidade, mas foi explorado excessivamente. Mas o Pedro já vai a esse tempo. Começando então por ordem, na Diana, que não está cá, mas fica para o registro. Começou ali com uma introdução. A oposição achou que não definiu, mas definiu dizendo que a definição falava por si, que a moção falava por si, que não é de todo errado. E depois começou com uma boa introdução, com perguntas retóricas, umas melhores que outras. No geral, uma oratória boa, também uma boa posição. Uma outra pausa, que acaba por ser estratégica, se uma pessoa não tivesse a reparar, não tivesse a olhar, não reparava que estava à procura do que iria dizer a seguir. Portanto, há aqui pontos negativos e pontos fracos. E depois, quanto à argumentação, começou de um modo pouco estruturado, começou com esta tal introdução, um pouco, não tão demagógica, mas não tão objetiva. Depois começou com aquele tal exemplo que contestava a pedofilia e depois finalmente introduziu o conceito de a Igreja devia, o conceito da teoria que a Igreja devia defender e reconhecer o casamento porque Deus defende o amor ao próximo. Depois também foi contestado. Pronto, isso seria o primeiro argumento oficial da sessão. Depois também introduziu aqui várias perguntas. Já agora uma nota aqui ao José por ter feito ótimas e perguntas de ninguém nos debates, que foi ótimo para o nível do debate. Pronto, depois continuando com o segundo argumento, passar a promover a adaptação aos tempos, senão as igrejas morrem. Há que esquecer as regras, porque as regras estão sempre a ser esquecidas um pouco na ótica da mudança. Depois mais perguntas do José. Depois aqui também houve muita aceitação de perguntas e não tão pouco a estruturação do seu próprio discurso. E lá está, perdeu aqui porque não conseguiu ir ao fundo da questão do problema. Foi um pouco, e isto aqui, a aplicação ao discurso de toda a bancada do governo, foi bastante realista ao achar que, simplesmente porque sim, pelo amor e pelo respeito pelos outros, a Igreja poderia e devia respeitar o que estava aqui na moção. Por último, concluiu, acabou aos 6h55, não me plano com isso. Lá está a tal, sumarizando todo um pouco dessa inocência, digamos, devemos reconhecer porque Deus nos dá o próximo. Portanto, passando aqui para o final. Vocês os dois começaram a atacar o governo por fazer perguntas e não responder a nenhuma. Foi um bom ataque. O governo faz perguntas, a oposição responde. Começaste por definir a moção. É uma coisa que o Ministro não fez de forma clara. Por outro lado, não sei se
já devem ter sido contestados antes. Sim, Quando alguém decide, deve-se ter o ponto de informação à mesa. Foi muito forte. É que eu não queria, mesmo não estava, queria usá-lo como argumento. Sim, como nota. Foi introdução de uma introdução. E aí tiveram um problema com a oposição com relação aos dois e com o debate em geral, que não apresentaram argumentos credíveis, tentaram foi defender. E a oposição, particularmente, defendeu-se com preconceitos. Preconceitos que são, mas que são dogmas dentro da Igreja, quase. A própria Igreja usa esses preconceitos para se defender e para o caso do debate não em alguns. Tiveste bem a evitar algumas questões problemáticas. Não respondeste à questão da infertilidade. Fugiste por aí. Também não respondeste bem à questão, não fugiste à questão da Inquisição e à questão do Islã, pronto. Mas soubeste dar uma boa forma argumentativa a isso. E até porque os oradores ficaram satisfeitos e não voltaram a levantar o braço. A questão da homossexualidade não ser natural. Isso aceitaram como um dogma, mas é basicamente isso que a Igreja faz. A homossexualidade não é natural, é uma doença. Se é uma doença, tem de se tratar, não se pode aceitar como uma coisa moral. E por isso deve-se evitar. Mas o vosso principal argumento, e o personal argumento do Daniel, a Igreja Católica é uma instituição milenar, uma instituição que ao longo da história sobreviveu a revoluções, a quedas de Estados, sobreviveu a isso tudo, e se sobreviveu, se continua forte, é porque certas regras estão sempre. Entre essas regras, esta do matrimónio estar confinado a casais de sexos opostos. Eu gostei desse argumento, quase reacionário contra esta moda, mas pode ser entendida a moda do casamento gay, a moda da homossexualidade, que a gente é homossexual e bissexual agora. Por isso vamos esperar, eu não sei disso. Vamos esperar, a Igreja vai se adaptando, a sociedade vai se adaptando, a sociedade vai vir à frente, a Igreja deve pôr barreiras morais. É o principal argumento, forte para o Estado. Só concordo com o argumento. Destacava só cuidar, isto para toda a gente também aconteceu no ano passado, com a lógica dos argumentos, para não cair em falácias, que aconteceu aqui bastantes vezes e foi bem apontado pela audiência. Depois também relativamente bem respondido, mas são sempre coisas que podem ser evitadas. Quando entrou a Viena, teve um discurso bastante mais estruturado da Viena, começou logo por justificar a tal questão que foi posta pela audiência da homossexualidade levar diretamente à pedofilia, pelo menos justificou e ninguém pôs nenhuma questão em relação a isso. Depois conduziu o para a questão da hipocrisia e assim foi muito bom que estruturou e andou assim à volta do tema total. A acamar o próximo, portanto não podemos ser hipócritas porque a Igreja está a ser hipócrita porque não está a amar o próximo. Depois foi relativamente contra-argumentado ali, mas vamos deixar de focar. Portanto, o ponto aqui a focar é que explicou melhor os argumentos, porque os argumentos não podem ser simplesmente apresentados, têm que ser explicados. Devem ser dados exemplos, se for preciso clarificados, porque não podem ter ficado bem entendidos à primeira, e aqui foi um pouco feito isso. Depois também, quando houver várias perguntas, uma boa resposta à pergunta do José, que lá foi um pouco incriminatório, mas é exatamente isso que deve acontecer, ou seja, se ouvirem alguém a dizer algo, mesmo que esteja correto, mas que não esteja a ser da melhor maneira, incriminem a audiência, usem palavras à vontade, explorem os desafios, à vontade. Neste caso, a Adriana respondeu ao desafio, falou da mudança, respondeu bem.
Portanto, depois passou um bocado para a cena, não havia tanto problema, mas é sempre um bocado fugir ao tópico. Não se esqueçam, os 7 minutos são preciosos. Devem responder perguntas, mas também devem apresentar, devem pensar bem uns 15 minutos antes o que é que devem fazer. Depois houve aqui há partes menores que não foram tão bem, boas respostas, os argumentos depois são melhor explicados. E no fundo acabou com uma boa conclusão. Mas lá está, tudo gira, e nós explicámos aqui no início, e não há muito mais para dizer em relação a isto. Há muito aquela inocência de as pessoas devem ser felizes, e se as pessoas são felizes com o matrimónio, e se a igreja devolve a felicidade e o amor ao próximo, e se a igreja segue o que Deus diz, então a igreja deve fazer o que Deus diz e deve aceitar o matrimónio. Por outro lado, acabou ali um pouco mais cedo, aos 6h30, 6h20, que nunca deve ser evitado, dos 6h45 e os 7h15, portanto tem um pouco de cuidado com isso. Portanto, no geral, foi isto.